33% da população sofre de um problema bem grave, que é a apneia do sono. É a maior a incidência entre os homens. Mas será que nós mulheres podemos ter também? Vamos saber, porque a partir de agora você também pode perguntar, que o doutor vai responder aqui para o Santa Receita no WhatsApp 12997132622. Eu estou ao lado do otorrinolaringologista, doutor Alexandre Colombini. Seja bem-vindo, doutor Alexandre. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, viu? Então, só homens ou numa proporção menor as mulheres também podem ter apneia? Homens, mulheres e crianças. Crianças também? Também. E dá pra explicar pra gente o que é apneia do sono? Sim, acho que tem um videozinho que a gente pode dar uma olhada. Vai lá, fica à vontade. Vamos ver então, que assim você em casa vai entender direitinho também. Bom, então aqui eu acho que é uma situação corriqueira na vida de quem sofre de apneia. Dormindo a boca aberta. Marido roncando, a mulher reclamando porque não consegue dormir, atrapalha a qualidade do sono. Né? E depois a gente vai falar o que é essa siglinha aqui, CPAP, o que a gente explica mais pra frente. Então aqui, pra gente ter uma ideia, nessa primeira figura a gente mostra o fluxo do ar. Então o ar pelo nariz, pela boca, ele está aberto, as setinhas azuis estão mostrando que tem um fluxo de ar constante. Nessa segunda foto aqui a gente tem uma obstrução. Então no momento da noite a gente tem um desbalanço entre a musculatura da garganta, da laringe, da língua, onde essa estrutura acaba colapsando. E esse fechamento impede esse fluxo de ar. Quer dizer, temos que funcionar como do lado esquerdo do vídeo. Isso, tem que ter as flechinhas azuis o tempo todo, esse ar fluindo. Contínuo. Quando há essa interrupção, é que acontece a apneia? Isso, a apneia então é caracterizada por um colapso total ou parcial da via aérea com uma duração maior de 10 segundos. Tem outros critérios mais técnicos, mas a gente tem que pensar que são 10 segundos que a pessoa vai ficar pelo menos ou sem respirar ou com uma redução importante desse fluxo aéreo. Deixa eu perguntar, quem que tá hoje na sonoplastia aí, no som? Rodrigo, você tem aquele ronco aí sem o assobio, só o ronco? Tem aí o ronco? Por quê, doutor? Quem tem apneia, ele assusta a pessoa que está do lado, né? Porque quem tem apneia tá lá, como nós vimos na figura, com a bocona aberta, né? Roncando. Tem um ronco aí? Pode pôr. Hã? Não, mas coloca, eu vou cortar o assobio. Na hora do assobio você corta, coloca o ronco. Isso. Aí roncou, de repente parece que dá uma coisa, assim, sabe? Ele ficou sem ar, é isso? Que a pessoa acorda assim, assustada? A gente tem duas situações. O ronco e aquele ronco que a gente chama de ressuscitativo, né? Que é aquela engasgada. Né? Isso. Então, é a apneia do sono. É aquele momento que a pessoa teve uma pausa na respiração e tem esse mecanismo de defesa que o organismo faz para a gente voltar a respirar. Então, Nossa, deve ser aflitivo. É aflitivo. E a pessoa pode ter mais de uma vez durante a noite? Várias pessoas que chegam a ter 100, 200 vezes à noite. Que é isso? Eu falei que a gente tem, para ser apneia, que a gente ficar 10 segundos sem respirar. Tem pacientes no exame que a gente vai conversar mais para frente, que chegam a ficar 20, 30, 40 segundos, até 1 minuto com uma redução do fluxo aéreo. E por isso que é uma doença muito importante, que vai afetar num monte de outras coisas no nosso organismo. Bom, então entendemos ali, depois nós vamos saber o que impede a passagem desse ar, não é? Acabou aí, não? Eu acho que eram essas duas imagens. Então vem pra cá. Ah, não, tem um vídeo. Vamos ver o vídeo então já. O vídeo acho que é como funciona esse aparelho que você trouxe, esse não vídeo é, doutor? É uma das opções de tratamento que a gente tem, que é o CPAP. A pessoa tem que dormir com isso? Isso, eu vou explicar direitinho como que funciona. Esse é o CPAP? Esse é o CPAP. Mas a gente vai explicar daqui a pouco bem detalhado como que é e vai tentar tirar um pouco dessa... Pode rodar o vídeo, tem mais coisas ou é só isso? Não, eu acho que esse vídeo que tinham separado era só o funcionamento do aparelho. Pra mostrar, então vem, tá. Bom, aí você viu, mas você tá vendo ele aqui também, né? Colocado na cabeça de um boneco. Bom, falando ainda um pouco sobre a apneia, por que é mais comum nos homens? Existe um motivo principal? A gente tem que pensar que a apneia, ela acontece, como eu falei, por uma obstrução da via aérea. E alguns fatores fazem a gente ter essa obstrução. Obesidade, amígdala, configuração anatômica do rosto, desvio de septo, circunferência do pescoço. Então são várias coisas que juntos deixam a gente mais suscetível a ter essa apneia. E nessa configuração, os homens acabam sendo normalmente mais sedentários, mais relaxados com a saúde. Mais barrigudos. Então acaba sendo mais prevalente nos homens. Agora, você disse que criança pode ter? E qual a causa em criança? Quando a gente fala em criança que tem apneia do sono, normalmente a gente pensa nas amígdalas, que são aumentadas, e na adenoide,
que também pode ser aumentada, que é o que o povo chama popularmente de carne esponjosa. É um termo que não existe, né, no meio médico, mas a adenoide pode ser aumentada. Algumas outras síndromes, como síndrome de Down, outras malformações craniofaciais, também podem dar apneia do sono em crianças, mas a principal causa seria o tamanho das amígdalas e da adenoide aumentada. Essa carne esponjosa que eles falam é no nariz, não é? Isso, a adenoide é um tecido Tá. que fica lá no fundo do nariz. Existe mesmo. Existe, não é carne normal ter... esponjosa, Não. mas tem. Não E a tem- pessoa só consegue respirar pela boca, é isso? Isso, quando ela é muito grande, faz Tá. com que a criança tenha dificuldade de respirar pelo nariz, acaba respirando pela boca. Normalmente, a criança que tem uma adenoide aumentada, ela vai ter uma amígdala aumentada e esses dois junção. tecidos acabam facilitando uma obstrução. Uhum. Agora, nesse homem, por exemplo, pode ter sido uma criança normal, um jovem normal, um adulto normal. Em que fase da vida é mais comum a apneia? Que aí vai aparecer mesmo. Normalmente, a gente começa a observar acima dos 50 anos de idade. Ih, ferrou, aí já tá Tá. tomando cerveja, nem tudo vai ficar com bafo no quarto, né? Ronca. Ai, que horror. E onde começa a ficar mais sedentário, começa a ganhar peso, tem uma maior ingesta de bebida alcoólica, lembrando que a bebida alcoólica funciona como um depressor do sistema nervoso, então do mesmo jeito que dá aquela relaxada, relaxa a musculatura. Então se você tem uma Mas é a musculatura... língua que fica lá, que impede? Então, O que é? é a língua e os músculos da faringe. Ah, Isso ficam acaba amolecidos. colabando. Quando você toma um calmante, Tá. alguma coisa, isso relaxa essa musculatura, então acaba favorecendo, piorando, na verdade, o teu quadro de apneia que Mas você é já isso tem. que faz também a pessoa roncar, não? O ronco é a vibração dos tecidos. Então, a pessoa que tem a campainha aumentada, o palato mole, também sobressalente, eles vibram. Então, o ronco nada mais é do que a vibração. Quando a gente tem um estreitamento da passagem do ar, esse ar ele passa com uma maior pressão. E essa maior pressão faz com que essas estruturas vibrem. Agora, tem pessoas que no início não roncam, mas depois de certa idade, até a mulher pode roncar também. Mas principalmente quando eles estão dormindo assim de costas, com a barriga para cima. Por quê, doutor? Isso. No caso das mulheres, a gente começa a observar uma maior prevalência no período da pós-menopausa, que existe uma alteração hormonal, as mulheres acabam também ganhando mais Não, que peso. o hormônio também tem a ver com isso. O hormônio regula tudo. Oh, meu Deus. E aí existe uma parcela das pessoas que tem apneia do sono que tem apneia posicional. O que é? É exatamente isso. É aquela pessoa que ela ronca durante o exame, a gente faz o exame, a polissonografia, que é o exame que serve para fazer o diagnóstico, e a gente percebe que aquela pessoa só ronca quando ela está de barriga para cima. Quando ela vira de lado de decúbito, a apneia e o ronco melhora. Aí nesses casos, serve aquilo que você comentou na chamada, Ah, bolinha de ping-pong. da tal da bolinha do ping-pong. Eu não Ou sou... de tênis, né? Não é. Mas é verdade, muita mulher faz isso, sabia? Porque na hora que... É exatamente o que você explicou. Na hora que coloca alguma coisa que fica desconfortável na pessoa deitada para cima, porque a gente tem que pensar, quando está deitado para cima, fica tudo mais fácil de cair, de colabar. Sim. Se a gente está deitado de lado, as coisas vão ficar abertas. Então, quando a hora que põe a bolinha nas costas, você deitou, você vai forçar aquele paciente a mudar virar. de posição. E mudando de posição, não ronca e também não tem lembrando perigo. que isso Tem só- pergunta já para o doutor? Pode colocar na tela. Lembrando o quê, doutor? Ela Pode fala falar. que esse caso da apneia posicional da bolinha é válido só para quem tem apneia exclusivamente virado para cima. Que alguns pacientes, independente Não, da e posição... de qualquer forma, tem que procurar o médico, tem que procurar ajuda. O doutor Alexandre, por exemplo, que trabalhou 5 anos, me contava, no Instituto do Sono. Agora, esse exame, para saber como é que a pessoa dorme, como ajudá-la, ele é feito só no Instituto ou em vários hospitais? O que a gente, não, vários hospitais têm, Tá. vários serviços têm. Você trabalha no Leforte, lá eles laboratório- fazem também? No Leforte não tem Não, polissonografia. Quando a gente fala em melhor exame para o diagnóstico, é a polissonografia feita num laboratório do sono. Então a gente vai somar tudo que o paciente apresenta de quadro clínico, sonolência diurna, cansaço, diminuição de libido, fadiga, baixa concentração, a queixa do parceiro que ronca, que engasga à noite, tudo, junto com as alterações anatômicas e o exame de polissonografia. Isso vai dar o diagnóstico para a gente de... E para mulher é muito importante, porque se você não dorme muito também, tem insônia, era legal ver, porque pode engordar, né? Sim, o sim. aumento de peso pode ser dado pela Você tem que falta pensar de que sono. se você não está dormindo bem, você vai acordar cansado. Se você acorda cansado, você não vai ter energia para querer ir numa academia, É verdade. correr, treinar. Então, tua vida, tanto social
quanto laboral vai ser prejudicada. Tem pacientes que batem o carro no trânsito porque dormem no farol, dormem dirigindo. Então, motoristas que trabalham com caminhão ou ônibus, às vezes têm problemas sérios de apneia de sono e causam acidentes terríveis. Então, é uma doença muito importante. Sim, com certeza. A Jussara é de Conceição do Castelo, Espírito Santo. Nome é bonito, né? Conceição do Castelo. Tem um bebê que vai completar 7 meses daqui a 6 dias. Lindo, um beijo para você, parabéns, viu, Jussara? Durante a noite ele costuma dar um suspiro forte e em seguida ele fica aparentemente sem respirar por 2 a 3 segundos. O que pode ser? É normal? Então, Jussara, teu nenenzinho, ele é muito pequenininho ainda, ele tem 7 meses e 6 dias. Então é muito precoce a gente querer falar, como eu falei, de hipertrofia de adenoide, de amígdala. O que ele pode estar tendo, às vezes, é só uma congestão no nariz, ele pode estar tendo algum catarrinho, alguma secreção, que pode estar justificando essa pausa, esse suspiro mais forte. E às vezes a criança faz isso, né? Agora, se é uma coisa que está te chamando muito a atenção, que você está ficando preocupada, procura um médico, procura um especialista na tua região e leva para avaliar o teu filho. Você sabe, né, doutor? Você é pai? Sou. Então você sabe que toda mãe é praticamente igual, né? Dizem que só muda endereço e RG, e é verdade. Porque principalmente primeiro filho, você vai toda hora. Se tá dormindo, você quer que durma. Mas na hora que tá dormindo, você vai toda hora olhar pra ver se tá respirando, né? Fica lá, 2 segundos. A gente marca muito, né, Jussara? Mas com certeza não deve ser nada. Um beijo pra você e pro bebê. É muito interessante, desculpa, quando a gente opera essas crianças que têm indicação de amígdala adenoide grande, eu até brinco, mas você vai acordar para ver se teu filho está vivo, porque você está acostumado a ter aquela criança que ronca a noite inteira. E depois da cirurgia, a criança passa a ter um sono tranquilo. Mas isso acontece com que idade, mais ou menos? Para a gente pensar em cirurgia a partir dos 2 anos de idade. Tá. Alfredo Lima, oi Alfredo, boa tarde equipe Santa Receita, eu tenho 57 anos, fiz uma cirurgia, nossa senhora, o que é isso, doutor? Úvulo palato faringoplastia. Muito obrigada, no final do ano passado, meu Deus, eu já vi palavra grande, mas é assim, devido a crises de apneia durante o sono, não tive mais falta de ar, né, durante o sono, mas os roncos continuam, gostaria de saber se existe algum tratamento sem que eu precise usar algum tipo de aparelho para dormir, né, Alfredo? Bom, se livrou da apneia, mas não do ronco. E agora, doutor? Então, Alfredo, você fez uma cirurgia úvulo palato faringoplastia, tá? Que é uma cirurgia, para quem tem a indicação, ela é muito boa nos resultados. O que a gente precisa fazer no teu caso é descobrir se após essa cirurgia, então você tem que repetir um exame de polissonografia, se você continua ou não tendo apneia do sono, ou se você só ronca, ou seja, você seria um roncador primário. Dentro desse cenário que a gente conseguiria ver para você qual que seria a melhor opção. Se você vai usar só um aparelho ou se tem que fazer um tratamento complementar. Ele não quer aparelho, não. Tem jeito sem aparelho? Depende. Só avaliando o caso dele, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Bom, mas tem umas regras gerais aqui, pelo que eu entendi, né? Se tá mais gordinho, perder peso vai ajudar, fazer um exercício vai ajudar, não beber muito vai ajudar, porque aí não fica tudo meio mole, assim, né? Porque fica mais relaxado. E não envelhecer não vai dar. Não, não tem, mas a gente pode envelhecer com saúde. Sim, né? Verdade, por que não? Vamos dar uma interrompida só aqui, segura a Terezinha Costa, porque ele precisa mostrar esse aparelho aqui pro pessoal de casa e mais algumas coisinhas que trouxe, tá? Ou melhor, vamos responder da Terezinha, depois a gente dá uma paradinha, tá, Geisa? Para o doutor poder explicar como funciona. A Terezinha de Passos, Minas Gerais. Senão vai ficar com raiva de mim, né, Terezinha? Não quero, não. Gostaria de saber do doutor, eu usava a máscara CPAP. Essa aí. Depois deixei de usar porque estava vazando o ar. Tem algum problema? Ela usava e parou de usar. Ela é de Passos, Minas Gerais. Então, Tereza, vamos antecipar aqui o assunto do CPAP, depois a gente volta. Pensando no teu caso, o que pode acontecer? Existem vários tipos de máscara. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma máscara nasal, que ela pega só o nariz. Essa já é uma máscara que vai mais confortável, que pega só dentro da asa do nariz. E existindo algumas máscaras, dependendo da anatomia do paciente ou da condições, que pega nariz e boca, que seria uma máscara maior, oronasal. Então a gente tem que ver no caso da Terezinha se essa máscara está bem adaptada. Porque estava vazando ar, né? Se de repente a pressão, o aparelho foi regulado numa pressão a mais ou a menos do que ela precisa, se ela teve algum emagrecimento, alguma alteração que fez com que a anatomia do rosto mudasse. Tá. Então tem que avaliar o... Mas tem problema parar de usar assim, de repente? Tem, porque a gente tem que pensar que a apneia do sono é uma doença grave. A apneia do sono pode dar hipertensão. E não tem cura? Não tem cura, a gente tem que tratar. Então pode dar hipertensão, pode dar diabetes, pode dar arritmia cardíaca, tem chance de infarto, tem chance de derrame. Saiu um estudo recente que relaciona a apneia do sono com Alzheimer. Então é uma doença que a gente tem que tratar.
E, então ela não pode simplesmente parar. Se ela estava tendo alguma dificuldade de usar o aparelho pelo vazamento, então tem que procurar o serviço que colocou. Mas não pode parar. Isso. Tá. Me fala dos aparelhos, Então, doutor. pensando em tratamento da apneia do sono, Já que não tem cura, vamos tratar ele direitinho e sem parar, né? alguns casos a gente pode pensar em cirurgia. Então, o paciente tem amígdala grande, adenoide grande, um desvio de septo, alguma configuração anatômica que a gente possa corrigir. Então, uma parcela pequena, a gente pode pensar em resolver com cirurgia. Tá. Para os pacientes que têm apneia leve ou moderada, uma das opções seria um aparelho intraoral. É esse aparelho aqui. É um aparelho como se fosse um aparelho de dentista. Esse aparelho, ele vai fazer com que a tua mandíbula seja projetada para frente. Então, você vai ficar um pouquinho queixudinho assim. Tá. Desse jeito, se vocês tentarem fazer em casa, coloca o queixo para frente e tenta roncar. Não vai. Não vai. É verdade. Né? Faço o teste assim. Não vai. Então, com isso, a gente tem um espaço atrás, chama retropalatal. Esse aparelho, na hora que ele é confeccionado, ele joga essa mandíbula um pouquinho para frente, ganha um espaço lá atrás e acaba dando uma sustentada na musculatura. Então, para os pacientes que têm apneia leve, ou em alguns casos até apneia moderada, isso pode ser uma boa opção. Talvez para o Alfredo lá que perguntou de São Miguel possa Se ele ser fez uma a cirurgia, alternativa. Só tá o ronco? Só tá o ronco. Elimina o ronco também. Sim, aí a gente precisa fazer o quê? Uma nova, como eu falei, uma nova polissonografia, ver em que estado que ele está, sobrou apneia, não sobrou, é leve, é moderado, enfim. Qual que é a situação dele e se for, de repente, isso aqui pode ser uma opção para ele, sim. Outra opção para ele... Mas a pessoa não vai ficar queixuda depois, não, né? Não vai. Tá. Outra opção para ele, caso ele não tenha mais apneia, existem alguns exercícios que a gente pode fazer com o pessoal da fonoaudiologia, como se fosse um fortalecimento da musculatura. Sim. Para quem tem só ronco, é uma opção também. Tá. Quando tem apneia junto, a gente tem que... E esse negocinho? Isso. Aí, como a gente viu no vídeo, tem o CPAP. Tá. O CPAP ele é um compressor de ar e ele vai ser regulado através de um exame que a gente faz, que é a polissonografia. Tem dois tipos de polissonografia, uma para o diagnóstico e uma para a gente ver o tratamento, que é a polissonografia com o CPAP. E nesse segundo exame, a gente vai descobrir quanto de ar que a gente precisa regular nesse aparelhinho para o paciente dormir à noite. E ele leva tudo isso para casa? E aí, isso aqui depois ele vai levar para casa. Tá. Antigamente eram aparelhos maiores, agora já melhorou. Agora são aparelhos menores e chegando até aparelhos extremamente portáteis para poder viajar e levar para onde quiser. Mas tem que dormir com isso. Isso. Aí o que acontece? Isso aqui é um compressor de ar, você vai acoplar nele a traqueia, que é essa mangueira, e a outra ponta você vai ligar na máscara. Essa máscara vai manter um fluxo de ar e o fluxo de ar, lembra naquela primeira imagem que a gente via que estava fechando? Esse fluxo de ar vai sustentar essa musculatura aberta. Com isso, a gente vai conseguir estabelecer a noite inteira do paciente o fluxo de ar contínuo. Ele não vai ter as pausas na respiração e, com isso, não vai ter as consequências... Não incomoda muito esse negócio na cabeça? Hoje em dia, as máscaras são bem confortáveis, quer ver? Olha como é bem sutil. É um silicone bem gostoso. É bom. Né? Alguns pacientes apresentam ainda dificuldade para usar, mas o que eu sempre falo para meus pacientes, a gente tem que pensar que ele tem uma doença e uma doença grave. É bom, quer dizer. Eu acho que antes era pior, né? Era mais durinho. Hoje é muito molinho, assim, não incomoda. Não, e só de respirar direito, nossa, meu Deus. Eu tenho um paciente meu que ele brinca comigo, que ele fala que hoje em dia ele viaja sem a mulher dele, mas ele não viaja sem o CPAP. Olha como o homem é sem vergonha, gente. Impressionante, né? Já trocou a mulher pela máscara? Jesus. Doutora, eu queria agradecer a sua presença e participação. Volte, tá? Não demora tanto. Tá bom. Obrigado pelo convite. E eu queria deixar aqui os contatos do doutor com vocês. No Instagram, @dralexandrecolombini, como está escrito aí no vídeo. E no Facebook, Dr. Alexandre Colombini. E lá você tem artigos também que as pessoas podem se informar mais a respeito, né? Esse material é nacional ou importado? Tem fabricação nacional e importada. E pode ser alugado ou não? Pode. Algumas empresas, nos primeiros meses, eles até alugam um aparelho para o paciente fazer essa fase de adaptação. E quando começa a dormir com isso, para sempre? A princípio, sim. Para sempre. Por isso que o cara já viaja, né? Só com a máscara, tá bem? Não esquece em lugar nenhum. Obrigada, Alexandre. Boa viagem de retorno a São Paulo. Obrigado, Obrigada é um prazer por ter sempre estar vindo, aqui. viu? Para mim também recebê-lo.